Olá, muito boa noite. Está no ar o Aparecida Debate, um programa feito para você se informar e formar a sua opinião. E nesta noite, vamos falar de um tema difícil, delicado e que afeta muitas famílias: a alienação parental. Mas antes de começarmos a debater o assunto, o repórter Leandro Oliveira preparou uma reportagem para nós entendermos melhor o tema desta noite. Alienação parental. Nome estranho, mas que significa uma prática infelizmente cada vez mais comum. É a ação de interferir nos vínculos familiares e na formação do desenvolvimento da criança e do adolescente. É quando o pai ou a mãe, por exemplo, querem afastar o filho de um dos núcleos da família. Muitos casais conseguem separar de forma correta as relações que são diferentes entre marido e mulher, ex-marido e ex-mulher e pais. Não existe ex-pais, né? É uma relação perene. E muitos casais não sabem separar. Eles acham que a relação de pais também deve ser colocada naquela disputa de bens, naquela disputa por espaços que acontecem, ou mesmo na disputa afetiva que há entre os ex-casais. E nisso as crianças viram moeda de disputa, viram uma alternativa para atingir o ex-cônjuge, o ex-marido, a ex-mulher. Os processos de alienação parental aumentaram muito durante a pandemia. Apenas em 2020, foram quase 11 mil ações em todo o Brasil. Os dados são do Conselho Nacional de Justiça. Segundo ainda o CNJ, esse número representa um aumento de 171% na comparação com 2019, o último ano antes da pandemia. O Patrick é conselheiro tutelar em Lorena, município 190 quilômetros distante de São Paulo. Apenas nesta cidade são em média de 6 a 8 novos casos de alienação parental por mês. Primeiro a gente faz a solicitação de que compareça até o Conselho Tutelar. Quando necessário, fazemos visita domiciliar para poder entender aquele contexto que a criança vive. Orientamos a parte lesada para que registre um boletim de ocorrência para posteriormente ingressar com ação judicial. A criança, realizamos um encaminhamento aos órgãos da rede de proteção, em especial o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado em Assistência Social, a qual vai ter uma equipe técnica que vai atender essa criança para poder identificar em que ponto que ela está nessa situação toda, né? E em alguns casos, quando necessário, o Conselho Tutelar realiza a comunicação direto para o Ministério Público, porque já ocorreram situações em que o alienador eram ambas as partes. A criança estava literalmente no meio de uma guerra entre o pai e a mãe. Diante de um cenário tão crítico e com números cada vez maiores, o Ministério Público do Ceará lançou uma cartilha para explicar sobre alienação parental e alertar os riscos para a vida das crianças e adolescentes que ficam no fogo cruzado familiar. A cartilha pode ser baixada de qualquer local do Brasil e o endereço está na tela. O desconhecimento sobre o mal que os pais causam aos filhos ao afastarem os seus companheiros, ex-maridos, ex-mulheres é muito grande. Então, a ideia do lançamento da cartilha foi trazer um pouco de informação, tentar trazer um pouco de luz ao tema, principalmente os profissionais da área, o público um pouco mais próximo dessa relação, para que a gente comece a discutir e a debater sobre isso, né? Afastar essa relação pai e filho, mãe e filho, da relação ex-marido, ex-mulher, ex-companheiro, ex-companheira, né? Deixar as crianças, de fato, a salvo das relações dos adultos, do mundo dos adultos. É uma situação muito difícil mesmo. Muito obrigado aí ao Leandro Oliveira pela reportagem. Bom, e participa com a gente no programa desta noite, aqui em nosso estúdio, a Tatiane Rosa Reis. Ela que é psicóloga infantil e arteterapeuta, com 17 anos de experiência na área. Tatiane, boa noite. Boa noite. Obrigado pela presença aqui com a gente, viu? Eu agradeço também.
E pela internet, a Líbera Copete, ela que é advogada, professora, mestre em responsabilidade civil pela Universidade de Girona, na Espanha, mestranda em Direito Civil pela PUC de São Paulo, especialista em Direito das Famílias e Sucessões e formação em alienação parental e depoimento especial de crianças e adolescentes pela PUC do Rio de Janeiro. E também presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família do Mato Grosso do Sul, o IBDFAM. Líbera, boa noite. Obrigado pela participação aqui com a gente. Boa noite. Eu quem agradeço pela essa oportunidade. Bom, e essa primeira pergunta que eu faço para vocês vai pegar vou começar com a Líbera, começando pelo campo ali do direito, depois passando, claro, pela parte psicológica. Porque o que é necessário, Líbera, para provar que está tendo alienação parental? Primeiro, parabenizar inicialmente, né, ao programa pela iniciativa de abordar esse tema tão importante, né, para a nossa sociedade, parabenizar a reportagem, que foi profundamente técnica, né, e como o membro do Ministério Público explicou bem, né, a alienação parental, ela fere direitos da criança e do adolescente, direitos fundamentais à convivência familiar, certo? Então, é quando, e aí é importante acrescentar em quesito de informação do que seria alienação parental, a gente primeiro informar que a alienação parental pode ser cometida por qualquer pessoa que tenha aquela criança sob guarda e vigilância, então pai, a mãe, avós, tios, qualquer pessoa. Tá? E isso afeta efetivamente essas relações dessas crianças, né? E a gente tem diferentes formas de, portanto, realizar essa alienação parental, que muitas vezes até é inconsciente, né? Então, como é que a gente prova a existência de alienação parental? A gente sempre parte de um pressuposto que os pais e a família, consequentemente, todos têm direito à convivência com esta criança. O artigo 227 da Constituição Federal estabelece o direito, um princípio à convivência familiar, que é um direito primeiramente da própria criança. Então, a criança tem o direito a esta convivência familiar. Então, quaisquer atitudes, e o artigo 2º da Lei de Alienação Parental, ela traz alguns exemplos, né? Ou seja, dificultar o contato, impedir a convivência, nos dias que vai pegar a criança, né, determinado pelo juiz, a criança não é entregue, há situações, impede contato telefônico, enfim. A forma de se provar efetivamente é através de mensagens, por exemplo, pode ser utilizada, né? Eu posso utilizar o WhatsApp, eu posso inclusive fazer atas notariais, né? Em que em muitas situações a pessoa fala expressamente que não vai deixar de ver, que não vai permitir ver a criança, não vai permitir ter contato com a criança, e-mails, né? Eu posso utilizar também que é extremamente importante, laudos, estudos psicossociais, alguma psicóloga que acompanha já a criança também traz esses relatos, entre outras formas que a gente pode utilizar dentro daquele contexto fático. E você tocou aí na questão do laudo, eu acho que a parte psicológica, né, a questão psicológica técnica, né? Tatiane, como é que é feita essa avaliação com a criança? Sim, então geralmente a criança chega para a gente, geralmente ela tem uma alteração do comportamento, ela traz relatos, né, das visitas, ou da visita com o pai, ou da visita com a mãe, e também chega até mim, às vezes os pais já percebem a mudança do comportamento da criança, já percebem alguns relatos e, por orientação do advogado, solicita que esses pais busquem um psicólogo para fazer a avaliação da criança se está realmente acontecendo, né? E aí, dependendo da idade da criança, existem várias maneiras da gente abordar e identificar se está acontecendo a alienação parental. E assim, você precisa ter uma avaliação muito criteriosa, né? Sim. Principalmente pelo assunto ser tão delicado. Existem tipos de grau de alienação parental, mais grave ou menos grave? Posso começar com a Líbera, depois a Tatiane completa para a gente? Sim. A doutrina mais balizada no assunto, nós utilizamos alguns graus de escalas, inclusive a própria lei 12.318, ela fala, né, na aplicação das medidas e dos instrumentos, né, conforme o artigo 6º, eles serão aplicados com base na gravidade. Então, a gente fala em grau leve, moderado, grave e gravíssimo. A gente utiliza mais ou menos esses graus também, que inclusive a avaliação psicossocial, psicológica também vai utilizar. Então, quando a gente tem um grau leve de alienação, é quando eu tenho início
início de atos de alienação, em que eu tenho dificuldade na convivência, eu tenho algumas situações aí que denegrindo a imagem do outro genitor, ou de eventual avô, de mãe, de pai, enfim, mas que ainda não há uma prejudicialidade grave em relação ao próprio vínculo afetivo. Quando a gente já passa por um grau moderado, porque a alienação parental, ela não é um ato único, isolado. Nós temos um conjunto de atos que vão levando a essa situação. Então, quando a gente chega, por exemplo, num grau moderado, como a doutora bem explicou, a própria criança ela já começa a apresentar efeitos, porque a criança absorve aquilo, e por isso mesmo o nome de alienação, a criança absorve aquelas informações como se fossem verdades, e ela começa a entender que ou o pai ou a mãe não quer ter convívio com ela, ou é uma pessoa má, é uma pessoa que ela não deva ter contato, ou os seus avós, e a criança começa a absorver aquilo, então começa a haver uma prejudicialidade e um rompimento desses vínculos afetivos. Quando a gente chega num grau grave e gravíssimo, a gente em muitas situações, e é muito triste falar que eu tenho inúmeros casos, né, dentro dessa situação, a gente tem um rompimento completo do vínculo. E a gente conseguir recuperar esses vínculos é extremamente difícil e complexo, porque aí aquela situação ela já está enraizada dentro daquela criança. Então, a importância da alienação parental, eu sempre falo que a gente tem que atuar de forma preventiva. A gente entender a importância que todos... o pai, mãe, todos os membros daquela família, da família extensa, eles são importantes na convivência daquela criança de uma forma equilibrada. Tatiane, e esse grau moderado, leve ou grave, né, é perceptível logo de cara por vocês na avaliação ou precisa de um trabalho mais profundo? Depende muito da idade, né? Às vezes as crianças chegam tão fragilizadas que aí elas apresentam o mutismo seletivo que a gente fala, né? Elas não conseguem falar. Então, quando ocorre a alienação parental, por exemplo, vai na casa do pai, aí lá fala-se mal da mãe, vovó fala, tio fala, e aí quando ela volta para a casa da mãe, a mãe, e aí, como é que foi lá? O que aconteceu? E aí ela sabe que se ela falar, que falaram mal da mãe, vai ter problema, né? Vai ter uma consequência grande. Então, ela acaba não contando. É muito comum a gente ouvir pai e mãe falar, ele não conta nada do que acontece lá, mas é porque ela não consegue ou ela já desistiu também, porque ela tem medo da consequência, né? E assim, pai e mãe são as figuras mais importantes para a criança, né? Então, é muito doloroso para a criança escutar alguém falando mal da mãe, né? Escutar alguém falando mal do pai, mas ele é o meu pai. Né? Acho que até uma certa idade, pai e mãe é super-herói. Não é aquela pessoa que o papai está falando, não conheço. Quem é aquela pessoa que a minha mãe está falando? Né? Então, assim, depende muito da situação, da fragilidade em que a criança se encontra. Mas os maiores, assim, a partir de 6, 7 anos, já conseguem falar, mas mesmo assim, de maneira lúdica, né? ou por meio de histórias, brincadeiras. A gente tem que ir devagar conhecendo a criança e ver a melhor maneira da gente conseguir abordar. Algumas crianças já são mais diretas e fazem terapia igual adulto, senta na cadeira e conta, né? Outras não, a gente precisa ir devagar, ir abordando um pouco a situação familiar para ela nos contar, né? O que realmente acontece e principalmente como ela se sente diante disso. E a Líbia tocou no começo do programa nesse assunto, que não é só pais e mães, né? Sim. São familiares e qualquer responsável pelas crianças. E aí você falou sobre isso. Fica ainda mais difícil, porque além do pai e da mãe, os familiares também se intrometem e falam com as crianças, né? Sim, acontece. Ou assim, tio, e aí, sua mãe já está namorando, né? O que aconteceu lá na casa do seu pai? Deixa que eu faço, seu pai não sabe fazer nada disso, sua mãe não sabe de nada. Né? Ou então, às vezes, o que é muito comum nossa, mas você veio com essa roupa, mas seu pai não dá dinheiro para sua mãe para comprar uma roupinha nova? E a criança ela não tem que dar conta disso, né? Ela não é responsável por saber disso. Então, assim, são coisinhas que vão indo, e às vezes a criança ela não é consciente, né? Ela não consegue identificar isso e sair dessa situação. Então, aí é que ela começa a apresentar os comportamentos, às vezes aparece na escola, né? Ela pode ficar triste ou ela pode ficar muito agressiva. Mas eu acho que o importante é quando chega no ambiente terapêutico, eu acho que pais e mães saudáveis
querem ver seu filho bem, né? E aí começa o movimento da gente identificar e passar para os pais como a criança se sente para que haja uma mudança nessa família, né? Como a gente viu na reportagem, os pais, eles estão, dependendo de como se separam, são muito magoados, né? Tem muita raiva, mágoa, e eles não conseguem distinguir isso. Então, assim, ele pode não ter sido um bom marido, mas isso não significa que ele seja um bom pai, né? Não foi uma boa esposa para mim, mas não significa que não seja uma boa mãe para o meu filho. Então, é um processo também desse pai e dessa mãe conseguir deixar, acho que passar por cima, até eu digo assim, né? Dessas mágoas, dessa raiva, pelo bem-estar da criança. Só complementando aqui, é importante o que ela disse, realmente, é que a gente observa na prática, no dia a dia, eu atuo há quase 17 anos exclusivamente na área de família e sucessões, a gente observa que, como bem pontuado também pelo Ministério Público, não há essa separação entre o casal parental e o casal conjugal. Então, a criança, acabam as dores de eventual rompimento, de eventual relacionamento, de alguma situação de sofrimento, são levadas, né, são trazidas para essa relação parental, para essa relação paterno-filial, por exemplo, em que a criança se sente absolutamente culpada de amar o outro. A criança, portanto, não lhe é permitido amar, não lhe é permitido expressar. E aí a gente vê que dentro de um contexto, então, é uma violência. A gente tem que entender que a alienação parental, e assim considerado pela Lei 2.318, a alienação parental é um abuso psicológico, é uma forma de abuso psicológico, é um ato ilícito cometido em detrimento de crianças e adolescentes, porque a gente sabe que essa situação de alienação parental, ela sendo continuamente praticada, sendo continuamente minado esse afeto, essa convivência, nós teremos, infelizmente, consequências gravíssimas no psique dessa criança, na construção desse ser humano. A gente tem que entender que a criança está em construção dos seus afetos, em construção das suas relações. E é importante a gente falar sobre isso, porque a alienação parental, muitas vezes, ela é cometida de forma inconsciente. A lei, inclusive, não fala no quesito de tem que ter consciência de que está provocando. A gente observa em muitas situações, e a importância da gente falar e do terapeuta conversar com os pais, os próprios familiares, a sociedade poder apontar, olha, isso que você está fazendo é uma alienação parental, é uma forma de alienação parental. Eu denigri a figura do pai, da mãe, do avô, eu impedi um contato telefônico, eu não permitir que o pai ou a mãe possam participar de uma festa na escola, Dia dos Pais, Dia das Mães, alguma apresentação da criança. Aquilo é uma forma de alienação parental. E muitas vezes a pessoa, por suas mágoas, por outras questões, ou até por falta de participação da outra parte, quer de alguma forma punir. E a criança, infelizmente, ela é simplesmente a arma dessa atitude que causa prejuízos e muitas vezes irreparáveis. Que é quem mais sofre, né? Estamos de volta e hoje o Aparecido Debate fala sobre alienação parental. Participam do programa aqui com a gente em nosso estúdio a Tatiane Rosa Reis, ela que é psicóloga infantil e arteterapeuta, tem 17 anos de experiência na área. E também pela internet, Líbera Copete, ela que é advogada, professora, mestre em responsabilidade civil pela Universidade de Girona, na Espanha, e tem formação em alienação parental e depoimento especial de crianças e adolescentes pela PUC do Rio de Janeiro. A gente terminou o outro bloco também falando sobre essa questão emocional para as crianças, né, Tatiane? É tão difícil os pais entenderem que o principal prejudicado dessa história toda é aquela pessoa que ele mais ama no mundo, que é o seu filho, que é a sua criança, né? Você tem contato com os pais? Como é feito esse trabalho? Porque parece que não entra na cabeça da gente, né, explicar como é tão difícil entender isso. Sim, é difícil para os pais entenderem quando eles ainda estão muito assim envolvidos com a questão da separação, principalmente quando se separa de maneira muito agressiva, digamos assim, quando ainda existe muita mágoa, muita dificuldade deles de aceitar a separação. E eles não, até o presente momento, não conseguem enxergar a criança, né, o bem-estar da criança. E aí, o que a criança pode apresentar também, né? Às vezes a criança não quer ir no dia da visita, né? Até acho que a doutora pode nos ajudar, porque
pelo que eu sei, até 12 anos a criança precisa ir, né? Ou não sei. O que eu... Vou explicar mais. A gente tem, na verdade, é o seguinte: se existe um regime de convivência, esse regime de convivência, a priori, ele vai ser exercido. Sim. O que tem que se observar é: a criança, ela também não pode ser obrigada a ir se aquilo lhe causa um sofrimento, né, que vai causar, infelizmente, alguma situação de abalo, né, a sua própria dignidade humana. Sim. Então, o que tem que ser observado é: se essa negativa da criança, ela representa já uma criança que ela já está sendo afetada pela alienação parental, porque, como a gente disse no início, a criança passa a negar, ela passa a absorver e incorporar aquelas informações que foram passadas paulatinamente em relação àquele outro genitor ou qualquer parente próximo, e aí ela absorve aquilo e começa a negar e a não querer mais conviver, porque ela não pode amar, porque ela não pode ter aquele contato, ou se efetivamente eu tenho uma situação de violência. Então, é importante se entender e se observar, e a importância de toda a equipe técnica, né, psicólogos, enfim, assistentes sociais, para que a gente possa analisar se a recusa da criança é uma recusa de uma criança que já está tendo consequências de alienação parental, e aí a gente tem que trabalhar, e aí não tem idade, né? Aí a gente tem que trabalhar efetivamente o que está acontecendo, de onde vem essa alienação parental e de que forma que a gente pode parar. Porque aí a gente entra numa fase de reconstrução dos vínculos afetivos. E é uma situação que o próprio Poder Judiciário hoje vem enfrentando dificuldade de como lidar com essa reconstrução desses vínculos afetivos. Isso é muito grave. Então, por isso, como eu disse desde o começo, a gente tem que tratar sempre a questão da alienação parental de uma forma preventiva. A própria lei trata... os instrumentos também devem ter prioridade, né? A ação declaratória ou incidental de alienação parental, ela tem tramitação prioritária justamente por isso. Porque o transcurso do tempo, ele vai promovendo, infelizmente, o agravamento daquela situação até chegar no ponto, que aí é um ponto que, se for realmente uma alienação parental em grave ou gravíssima, a criança simplesmente ela se recusa a ir. Sim. E aí que tem que ser analisado. Então, a gente tem que entender e diferenciar. Quando eu tenho efetivamente uma recusa por alienação parental, então já houve aquela situação, e aí muitas vezes o juiz consegue analisar, e o psicólogo consegue, na grande maioria das vezes, analisar que eu tenho toda uma questão histórica anterior. Né? A própria criança, né, no próprio relato psicológico começa, porque aí a gente também utiliza de situações, por exemplo, a criança até então sempre convivia com a mãe ou com o pai. De repente, a criança, aquela pessoa se torna a pior pessoa do mundo. Não é bom para pai, é horrível. Então, assim, dentro dessa situação, comece a observar o porquê dessa recusa. E isso é importante, o trabalho da psicóloga, enfim, do assistente social. Pois é, Tatiana, uma simples conversa entre os pais minimizaria grande parte do problema, né? Minimizaria, sim. Né? Até com os familiares. Sim, por isso é importante também que os pais, a criança venha até o psicólogo infantil, mas quando nós percebemos que não é só com a criança, a gente precisa também encaminhar esses pais para passar por um acompanhamento psicológico para conseguir lidar com esse processo de separação, que é doloroso mesmo, e conseguir agir de maneira imparcial com a criança, né? A relação dela com o ex-marido e a relação dela com o pai da criança, né? Isso é muito importante. Porque é um conflito emocional e também aquele conflito de uma batalha jurídica, que também desgasta os pais, né, Líbera? Exatamente. Então, é aquilo que a gente estava falando no início, né? A gente tem dores emocionais dentro dessa ruptura, dessa situação, dentro de muitas vezes de um litígio, de um processo de divórcio, de uma disputa por guarda, em que a criança ela é utilizada como munição. E aí não se olha, não se tem um olhar para essa criança, né? Então, não consegue se olhar essa criança, né? Por isso que é importante esse trabalho de perceber o quanto que essa disputa, ela está prejudicando a formação desse ser humano. Em muitas situações, como até falado no início da reportagem, a gente tem, e aí a grande complexibilidade da alienação parental, a gente tem situações de alienação cruzada, em que muitas vezes o pai ou uma mãe inicia uma alienação parental massiva e o outro, até como uma forma inconsciente de responder àqueles atos, também começa a praticar. E aí, em muitas situações, a gente se depara com casos em que é necessário o tratamento desses pais efetivos para que eles tomem consciência mesmo do nível de gravidade. Já tive situações de afastamento de ambos os pais em que houve uma atribuição temporária de guarda à avó,
para que pudesse tirar aquela criança dentro daquela situação de conflito e proteger o superior interesse dela. Tatiane, tivemos aqui uma situação difícil para todo mundo, que foi a pandemia. Sim. Né? Principalmente o emocional de adultos e crianças, né? E esse convívio mais presente entre pais e crianças, ninguém podia sair, a coisa do isolamento social. Sim. Na pandemia, isso também aumentou essa questão da alienação parental? Aumentou e na época as crianças que eu atendia que estavam vivendo essa situação de, não era alienação parental, mas processo de separação dos pais, por causa da pandemia, elas tiveram que ficar um tempo sem visitar, né, sem fazer a visita, ter o contato direto, né, com o pai ou com a mãe, né. Isso foi uma questão que não entra a alienação, mas que teve essa separação da criança, né, com um dos pais. E também, durante a pandemia, você sentiu também que depois houve algum crescimento desses processos, Líbera? Sim, infelizmente, justamente pela impossibilidade de contato, pelas dificuldades de contato que foram estabelecidas. Então, a gente sempre fala, a gente defende, né, a guarda compartilhada, a convivência equilibrada. É importante a gente falar aqui que tem uma questão cultural no Brasil, né? Então, a gente precisa entender que a gente tem que mudar de que só é atribuição só da mãe os cuidados. A gente tem que entender que pai e mãe têm deveres parentais para com seus filhos, deveres iguais. Então, não é porque um pai paga pensão que ele está eximido de outros deveres parentais. Os deveres parentais, eles existem ali. Então, a gente tem que entender essa necessidade desse equilíbrio. E em muitas situações, o que acontecia é que a criança permanecia exclusivamente sob cuidados de um genitor ou genitora, e acontecia que aquela situação ia causando, pelo afastamento, pela falta de contato, pela falta de convivência, aquela criança ia sendo minada por informações e que aquela criança acabava, em muitas situações, realmente sendo vítima de situações de alienação parental. Então, a gente teve muitas situações de alienação parental no período da pandemia. Agora, Líbera, uma questão mais jurídica mesmo. Quais as consequências para quem comete alienação parental? É crime ou ainda não é considerado crime? Não. O que a gente tem que entender é que a alienação parental é um ato ilícito, tá? Então, a gente é um ilícito civil. A alienação parental não é crime, não dá cadeia, não é isso. Então, a gente sempre gosta, de colocar aqui as medidas que não são medidas punitivas da lei de alienação parental. A gente sempre utiliza medidas como instrumentos protetivos daquela criança, preventivos e eficazes para proteger aquela criança de situações de alienação parental. O artigo 6º da Lei 2.318, ele enumera alguns instrumentos aí de combate, propriamente dito, à situação de alienação parental. Então, ampliação da convivência. Então, por exemplo, um genitor, uma genitora que tem uma convivência muito parca com aquela criança, a gente vê que a importância daquela criança ter o convívio com a outra família, ter outras perspectivas. Então, a ampliação da convivência é uma medida de alienação parental. A gente tem uma série de medidas, advertências em situações mais simples, situações que funcionam também judicialmente. Então, quando eu tenho situações mais leves, mas em casos mais graves, a gente tem situações, né, de eventualmente uma inversão de guarda, mas a gente vê ainda que na nossa prática são situações ainda muito reduzidas, tá? O que a gente observa muito é a ampliação da convivência, a determinação, por exemplo, de realização de acompanhamento psicológico, psiquiátrico. Então, o que a gente tem visto hoje, é importante a gente entender, né, que o dia a dia, a prática nos ensina muito. Então, o que os juízes vêm hoje muito entendendo é a importância, a necessidade de promover tratamento psicológico, de promover, inclusive pode ser determinado que esses pais realizem a oficina de parentalidade do CNJ, que é oferecida pelos tribunais, para que entendam qual é a sua função parental para com aquela criança, compreendam essas situações. Então, a gente tem inúmeras medidas que podem ser tomadas e que vão ser analisadas pelo juiz com base na gravidade daquela situação, mas sempre se atendo ao superior interesse da criança, não entendendo as medidas e instrumentos da lei de alienação parental não como formas punitivas, porque qualquer medida que vai ser tomada tem que se entender que ali a criança está dentro daquela situação. Então, tem que se entender que qualquer medida que possa ser tomada, ela tem que ser uma medida protetiva. É claro que aqui a criança é a mais prejudicada, mas falando um pouco dos pais agora também.
Tatiane, quais as consequências psicológicas para os pais nessa questão toda, envolvendo toda essa batalha emocional e jurídica? Sim, eu acho que é um processo bem exaustivo para ambos, né? Acho que a gente precisa primeiro acolher esses pais, apesar de perceber que a criança não está bem, né? Mas acolher esses pais para que eles se sintam à vontade e seguros para lidar com as suas frustrações. O processo de separação é um luto, né? A gente vai ter que recomeçar a vida de uma outra maneira. E para a criança também, ela vive esse luto. Às vezes ela vai morar numa outra casa, né? Ela muda de escola, então ela vai ter que se adaptar a uma realidade completamente diferente. E às vezes também a recusa dela de ir para a casa do pai ou da mãe é por causa dessa fase de adaptação dela a essa nova realidade também, né? Então a gente precisa, eu vejo no primeiro momento, acolher esses pais para desarmá-los, né? Para que eles consigam falar sobre as suas dificuldades e procurar ajuda, né? Para passar por esse processo de luto que é a separação. Estamos de volta com o Aparecida Debate desta noite e hoje falando sobre alienação parental. Participam do programa com a gente, aqui em nosso estúdio, a Tatiane Rosa Reis, ela que é psicóloga infantil e arte-terapeuta, com 17 anos de experiência na área. E também pela internet, Líbera Copete, ela que é advogada, professora, mestre em responsabilidade civil pela Universidade de Girona, na Espanha, e tem formação em alienação parental e depoimento especial de crianças e adolescentes pela PUC do Rio de Janeiro. Ô Líbera, há uma questão na lei que eu acho que é a grande discordância, né? De que a lei da alienação parental pode silenciar abusos familiares. Gostaria que você explicasse melhor isso para a gente. Sim, nós tivemos ultimamente, existem alguns projetos de lei que visam revogar a lei de alienação parental, que tratam, alegando que efetivamente a lei de alienação parental seria uma lei misógina, uma lei que impediria as mães de denunciarem abusadores sob pena de perder a guarda. Inclusive, em 2000, se eu não me engano, o ano passado, 2022, foi julgado, né, a DI 6273, que era uma ação direta de inconstitucionalidade, julgada pelo STF, que foi proposta para que fosse declarada a inconstitucionalidade da lei de alienação parental, e o STF afastou e reconheceu a lei de alienação parental como uma lei constitucional. A grande questão e a discussão é que alegam que haveriam situações de mães que denunciavam pais ou avós por abuso sexual cometido em detrimento de crianças e que elas estariam perdendo a guarda sendo acusadas de alienação parental. O que a gente vem observando na prática é que, não obstante o respeito que nós temos em relação a essas alegações, o que a gente observa é que o Poder Judiciário brasileiro ele vem de uma forma muito cuidadosa, tratando essas situações, buscando trazer sempre em conjunto a utilização de instrumentos como o próprio depoimento especial, estudos psicossociais, diversos, inclusive, que são realizados dentro do processo de alienação parental, inclusive a lei teve uma alteração, a 13.340 de 2022, que trouxe, inclusive, a obrigatoriedade de se ter 2 laudos psicossociais durante o processo de alienação parental. Então, o que a gente observa é que nesses processos, que são, para nós, que atuamos nessa área, são situações isoladas, em situações de mau uso da alienação parental, como às vezes ocorre em outras situações. Então, eu ainda entendo que a lei de alienação parental ele é um instrumento absolutamente importante e necessário dentro do nosso contexto social atual, justamente porque a gente precisa desse instrumento, até mesmo como forma de educação social, de entender a importância da convivência familiar, os papéis parentais que devem ser realizados de uma forma equilibrada. Tatiane, e a gente falou no bloco anterior sobre as consequências disso para os pais psicológicos, né? Sim. E para a criança, que é a mais prejudicada. Ela vivendo todo esse episódio emocional dentro de casa e também uma batalha jurídica, que de certa forma também ela acompanha. Sim. Corre o risco dessa criança repetir os mesmos erros dos pais no futuro? Sim, sempre corre. Olha,
A gente tem uma tendência, não só essa situação, todas as situações que nós vivenciamos quando criança, quando não tomamos consciência disso, a gente tem uma tendência a reproduzir na vida adulta, né? No caso, a alienação parental também. Não tem, assim, às vezes a gente se pega, quando a gente é criança, quando eu crescer, eu for mãe, eu não vou fazer isso que meu pai fez comigo, eu não vou fazer isso que a minha mãe fez comigo. E daí a gente se pega fazendo exatamente a mesma coisa, né? E aí a gente precisa se corrigir. Então, existe sim uma tendência a criança reproduzir isso, mas se ela for cuidada, né, passar por um especialistas, os pais serem também orientados a respeito, a probabilidade de não acontecer também é grande, né? É preciso que a pessoa tome consciência que ela está agindo daquela maneira porque ela passou por isso na infância, né? E não reproduzir. Mas existe sim essa tendência. Os pais têm que ter a conscientização de que eles são um exemplo para isso, né? Sim, com certeza. Agora, essa discussão, como poderíamos ter medidas, então, Líbia, para prevenir, para evitar, né, a maioria desses casos de alienação parental, que é uma discussão que vem de longe, que é um assunto que não é novo, mas como lei é relativamente novo, 2010, teve uma alteração agora na lei. Como é que a gente poderia discutir melhor esse assunto para prevenir situações como essa? Exatamente. A alienação parental sempre existiu. Quem de nós não conhece alguém da família que com 50 anos que fala que a mãe ou o pai denegria a imagem de outro, que não pôde ter contato porque o pai ou a mãe casaram e ficaram anos alijados da família? A questão é que hoje, desde 2010, essas situações, elas têm, portanto, um nome, tem uma tipificação legal. E essa é a importância da manutenção da lei. Então, primeiro, é aqui uma conscientização social desses atos. A meu ver, aqui é uma mudança social em relação a isso. A mudança social que a gente tem que ter na sociedade, e isso é muito importante. A lei de alienação parental, ela surge dentro de um contexto em que, em 2008, nós tivemos uma alteração no Código Civil que trouxe a guarda compartilhada no nosso ordenamento. Então, até então, a gente tinha, em 2008, uma situação em que pais e mães se separavam, então a gente tinha aproximadamente mais de 93% das guardas atribuídas exclusivamente às mães, em que os pais literalmente visitavam seus filhos aos finais de semana. A convivência era um final de semana para tomar um lanche. E a gente tem uma evolução legislativa. Em 2014, a gente teve uma nova alteração da lei da guarda compartilhada, que tornou a guarda compartilhada aí como regra no nosso ordenamento. Nesse intervalo também surge a lei de alienação parental. Eu tenho toda uma alteração sistemática aqui em reforço a essa parentalidade, em reforço a esse cuidado, essa proteção da criança e do adolescente. Então, a gente vê toda uma alteração sistêmica que visa justamente trazer esse conhecimento à sociedade. Hoje a gente sabe, para a gente ter uma ideia, dados do IBGE recente de 2022, para a gente ter uma ideia, quando a lei da guarda compartilhada teve a alteração, a segunda alteração em 2014, a gente tinha 7,5% de guardas compartilhadas. Hoje, nós temos em torno de 35% de guardas compartilhadas. O que significa? Significa que pais estão assumindo um protagonismo maior, e aqui é importante falar, não de ajudar a mãe, não, de assumir as suas responsabilidades, porque pais e mães têm responsabilidades iguais em relação aos filhos. Então, essa mudança social, essa consciência social do dever de cuidado, do dever de formação a esse ser humano, que é o passo mais importante, porque a partir do momento que eu entendo que essa convivência, ela tem que ser igualitária, que é importante a criança conviver com todo o seu núcleo familiar, como assim já estabelecido na Constituição familiar, na Constituição Federal, isso tudo serve como uma forma de se prevenir a lei de alienação parental. Então, a sociedade vislumbrando isso, entendendo essa importância, e a gente tem observado muito nos nossos processos. Eu não tenho praticamente processos em que eu não tenha guarda compartilhada. Hoje a gente já fala, inclusive vários OABs, a gente tem várias campanhas falando filho não é visita. A OAB de São Paulo, inclusive, iniciou com essa campanha justamente por quê? Porque pai e mãe convivem com o filho, não visitam o filho. Pai e mãe convivem, exercitam, né, esse contato. Se não puder ser diário, tem que ser um contato mais presente. Então, a gente está vendo uma mudança desse contexto social. E isso tudo é importante para a gente prevenir a situação de alienação parental.
E no campo psicológico, Tatiane, que trabalho que poderia ser feito nos consultórios, principalmente com os pais, né? Com os pais, eu acho que a criança, o filho, não sei se você é pai, né? Mas o filho, a criança, ela olha para a gente com uma admiração tão grande, com um encantamento tão grande para a gente, né? Eu acho que seja esse encantador para o seu filho e mantenha a imagem que a criança tem, né? Da mãe ou do pai. Brinque, eu acho que principalmente também uma coisa que é muito comum para a criança se sentir acolhida e ver que ela está com o pai e a mãe ali junto. Por exemplo, se a criança brigou na escola, né? Daí em casa, olha, você está, por exemplo, sem celular. Aí quando vai para a casa do pai, pode usar o celular. Não, né? Aqui na casa do papai você também está. Acho que a criança precisa perceber que o pai e a mãe estão trabalhando juntos, né, na educação dessa criança. Isso faz com que a criança se sinta acolhida, percebida pelos dois, né? A criança precisa sentir que o pai e a mãe conversam sobre ela, querem o melhor para ela, né? Estão atuando juntos com ela. Isso é muito importante. E principalmente se divertir, brincar, ser feliz com seu filho, né? Isso é muito positivo. Tatiane, e os pais que não têm um acesso fácil, né, a um psicólogo, a um consultório? O SUS, por exemplo, ele oferece algum tipo de serviço para esses pais? Sim, oferece sim. Tem que buscar. Eu acho que hoje em dia não dá para a gente saber que não sei o que fazer. Existe sim, existe. A gente pode procurar até mesmo na internet, a gente pode buscar, podemos buscar leituras, né? Um professor na própria escola tem alguém que vai orientar esse pai e mãe o que buscar, o que fazer, né? Não tem como, hoje em dia não tem como dizer que não tem o que fazer, né? Porque até no próprio campo jurídico, né, Líbera, também eu acho que uma consulta aos advogados, eles podem passar isso para os pais, que é um processo doloroso, que de repente uma conversa poderia solucionar o problema. Exatamente, a gente vem entendendo a importância do diálogo, a importância das medidas para essa reconstrução. Então, a gente trabalhar com mediação, a gente trabalhar com conciliação, os advogados que atuam na área familiarista e a importância de se contactar um advogado que atue na área familiarista, porque é um profissional que justamente ele busca evitar o litígio, ele busca formas alternativas de resolução do conflito. A gente vê hoje o próprio CNJ, então a gente tem oficinas de paz que ainda, infelizmente, não tem em todas as comarcas, mas isso vem sendo ampliado, então, ou seja, formas de educação parental, então a gente vem observando isso, a importância do poder público cada vez mais trabalhar isso, né? Líbera, agradeço muito a você, a sua participação, também a Tatiane, e assim encerramos o Aparecido Debate desta noite. E como já disse aqui, contamos com a participação da Tatiane Rosa Reis, ela que é psicóloga e infantil e arteterapeuta com 17 anos de experiência na área. E também pela internet com a Líbera Copete, ela que é advogada, professora, mestre em responsabilidade civil pela Universidade de Girona, na Espanha, mestranda em Direito Civil pela PUC São Paulo, especialista em Direito das Famílias e Sucessões e formação em alienação parental e depoimento especial de crianças e adolescentes pela PUC do Rio de Janeiro e também presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família do Mato Grosso. E se você quiser rever esse programa ou até mesmo compartilhar com sua família e amigos, acesse o canal da TV Aparecida no YouTube e quando fizer comentários em nossas publicações, utilize a hashtag Aparecida Debate. Até a próxima, uma boa noite para vocês.